E hoje tem encontro entre o presidente eleito e o primeiro-ministro de Israel. A informação em áudio e vídeo no Jornal da Manhã. Vitória Abel. O presidente eleito Jair Bolsonaro se reúne nesta sexta-feira com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A conversa será em um almoço no Forte de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. E ocorre 4 dias antes da posse e um dia antes de o Bolsonaro se mudar com a família para Brasília. Depois do almoço, o primeiro-ministro israelense participará de uma cerimônia religiosa em uma sinagoga localizada também no bairro de Copacabana. Netanyahu visita o Brasil em um período de crise política para os israelenses. O parlamento de Israel aprovou sua própria dissolução, o que pode prejudicar a tomada de decisões do primeiro-ministro. No último dia 25, Bolsonaro anunciou por meio de sua conta no Twitter que o futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, viajará para Israel em janeiro para negociar parcerias, entre elas uma técnica de dessalinização da água para a agricultura. O encontro entre os líderes no Rio de Janeiro ocorre no momento em que o presidente eleito pretende transferir a embaixada do Brasil em Israel da cidade de Tel Aviv para Jerusalém. O anúncio de Bolsonaro gerou polêmica, já que, se confirmada, a transferência causaria instabilidade nas relações com o mundo árabe. Isso porque Jerusalém, reconhecida como Terra Santa por palestinos e israelenses, está no centro da disputa entre os dois povos. Considerar Tel Aviv como capital administrativa e manter as representações diplomáticas concentradas na cidade era uma forma de evitar mais crises em torno do conflito. A Liga Árabe aprovou resolução na última semana pedindo que o Brasil respeite o direito internacional e abandone a ideia do presidente eleito Jair Bolsonaro de mudança na embaixada. Segundo o governo da Palestina, o grupo vai mandar uma carta de protesto à gestão Bolsonaro, alertando os embaixadores brasileiros de que, se o plano for mantido, os árabes tomarão as medidas políticas, diplomáticas e econômicas necessárias. Bom, Felipe, é um encontro importante e ele estará na posse de Jair Bolsonaro na semana que vem. Exatamente, é a figura de liderança mundial mais relevante, provavelmente, nessa posse. Benjamin Netanyahu tem esse encontro hoje no Forte de Copacabana, lá no meu Rio de Janeiro, com Jair Bolsonaro. Houve aquela informação de que ele não iria mais à posse, depois foi confirmado que ele ficaria, porque está havendo uma crise política lá em Israel, que fez o Netanyahu antecipar as eleições parlamentares de novembro para abril, mas parece que ele conseguiu contornar para estar presente na posse. É bom, é uma presença bastante emblemática dessa nova parceria Brasil e Israel. Vai haver essa visita do Marcos Pontes, futuro ministro da Ciência e Tecnologia, para instalações de dessalinização da água, por meio das quais o Bolsonaro quer beneficiar o Nordeste, que é o último reduto do que restou dos eleitores petistas. Está na hora, de fato, de um novo governo mostrar para a população nordestina que ela não precisa do PT, e qualquer parceria da área tecnológica do Brasil com Israel que possa favorecer os brasileiros é bem-vinda. É claro que no cenário internacional, Denise Campos de Toledo está aqui do meu lado, estava falando sobre isso ontem, a diplomacia brasileira tem de pesar onde vai ganhar, onde vai perder, os prós e os contras de toda a relação, e tentar buscar o maior número de vantagens possíveis dentro de determinados critérios econômicos, políticos e morais também. O Brasil não vinha se relacionando como poderia, com toda a sua potência, tanto com Israel quanto com os Estados Unidos, por questão ideológica, sim. Então, nesse sentido, o Jair Bolsonaro defende e defendeu durante toda a corrida eleitoral relações exteriores sem o viés ideológico. É importante que ele faça essa aproximação e pese onde vai ganhar, onde vai perder. Eu volto a frisar: Israel é o país mais preocupado em defender as suas fronteiras, assim como os Estados Unidos, mas Israel é pequenininho e fica encurralado lá por outras ditaduras que às vezes até financiam o terrorismo, atacado por foguetes do grupo terrorista Hamas o tempo todo, e sabe se defender como ninguém. Às vezes até na história conseguiu expandir o território lutando para se defender. Então eu acho que pode haver também aí uma troca de informações e tecnologia em relação a medidas para defender a fronteira do Brasil, que é muito permeável aí à entrada de armas e drogas. Talvez o Brasil não precise de um sistema de antimísseis, um sistema antimíssil tão avançado quanto o de Israel, mas na fronteira terrestre o Brasil precisa de muita tecnologia, porque é uma área imensa e precisa ser melhor vigiada.